Fala turminha, como é que vocês estão? Hoje é o nosso primeiro contato de arte e hoje a gente vai ver o conceito de cultura. A gente vai começar a estudar sobre cultura e aí vamos também fazer algumas rodas de debate e mais pra frente eu explico para vocês melhor. Vejam só, a gente vai começar com o que as pessoas entendem de cultura e aí eu quero também que vocês reflitam pra gente ver o que vocês entendem sobre cultura, tá certo? E a gente vai ver que muita gente associa cultura à arte ou à escolaridade. Por exemplo, quando eu chego a afirmar que alguém tem cultura, eu quero dizer que essa pessoa tem um alto nível de escolarização. Só que isso não é uma forma muito correta da gente falar, porque acaba a gente dando a entender que outras pessoas não têm cultura. Então não dá pra gente associar cultura à arte, só à arte, ou associar cultura à escolaridade. E aí, mediante disso, a gente vai ver aí o que é cultura. Vamos lá? A gente vai entender cultura como o, um conjunto de práticas, de modo de ser, de saberes, de, de histórias, e o conjunto disso de uma comunidade ou de um grupo social, certo? Então, se eu tenho isso como conjunto, e isso de práticas, de história, de saberes, de modo de ser, isso é cultura, então como é que eu posso dizer que alguém não tem cultura? Ou que a cultura está relacionada só à arte, ou que a cultura está relacionada à escolarização? Então, nesse caso, a gente vai ver que a cultura ela é isso tudo, é o convívio social desse grupo, é a troca de coisas que a gente vai ver que a cultura também não só é no grupo social, certo? A gente vai ver que cada pessoa, cada família, cada particularidade, cada local tem sua particularidade, sua cultura particular. Então, a cultura de um grupo social é a junção de todas as culturas particulares. Então, nesse sentido, a gente não pode, de forma alguma, considerar a cultura como única. Então, a gente não pode falar cultura, e sim culturas. A gente vai ver que a cultura, ela é esse grupo de coisas. Então, a gente já viu que não há ninguém, não existe ninguém sem cultura. Todas as pessoas têm cultura. A gente não, lembrando, não ligar a cultura com escolarização, com escolaridade, com arte. A arte ela vai ser uma parte da cultura. Ou seja, a arte não é a expressão do ser humano, então se eu vivo num grupo social, a minha expressão vai ser de acordo com aquele grupo, vai ser cheia de influências daquele grupo. Então a arte vai ser uma das coisas que vai vir da cultura daquele povo. Então, a cultura vai envolver filosofia, vai envolver ciência, vai envolver convívio social, vai envolver a arte em si. Então, tudo isso vai envolver o modo de ser de um grupo, de uma comunidade. Então, a gente vai ver que cada ambiente ele vai ter a sua cultura. Por quê? Quando eu digo que aqui na minha casa só se entra sem sapatos, então é uma cultura da minha casa, é uma regra especial. Então a gente vai pensar na cultura de cada lugar como as regras especiais. Ou seja, algo que nem sempre precisa ser dito para as pessoas saberem que ela funciona, que aquele local funciona daquele jeito. E um desses locais que a gente já sabe como funciona, não é necessário que alguém venha dizer como é que funciona, é a escola. Inclusive, a escola é um ótimo ambiente para se aprender de diferentes culturas. A gente tem várias pessoas que vêm com a sua bagagem de casa, que vêm com a sua bagagem do seu lugar e culturas diferentes. E aí é um ótimo lugar, porque a gente socializa com essas pessoas. É um ótimo lugar para aprender sobre as culturas e também para respeitá-las. Porque eu acho que o que falta no mundo hoje
é justamente esse respeito das diferenças, da diversidade cultural e também da diversidade cultural, já que cultura, quando a gente fala em cultura, engloba tudo, todo o modo de ser do ser humano, de um grupo social. Então, o fato na escola a gente aprende muito, então o ambiente escolar é extremamente importante, extremamente essencial na criação, na construção do indivíduo, do ser crítico, porque ele vai aprender a conviver com diversas culturas, ele vai aprender a respeitar essas culturas e ele vai aprender a impor também o lugar dele. Ou seja, ele respeita a cultura e ele impõe que também quer ser respeitado. Então a gente vai finalizar aqui com esse conceito de cultura. E mais pra frente a gente vai ver o que a ramificação, o que é que essa cultura, esse conceito, ele vai evoluir. Então é isso, pessoal. Até mais. Próxima aula a gente se vê, conversa mais um pouquinho. Beijão.